Oi, pessoal, tudo bem? Que alegria ter vocês aqui de novo com a gente para mais uma aula hoje para falar sobre evangelismo com crianças. Para quem não me conhece, meu nome é Estevam, eu sou comunicação do NTC e hoje, para falar desse tema tão importante, né, tão atual também, eu trouxe duas convidadas maravilhosas que eu vou apresentar agora para vocês. Muito bem-vindas, Carla e Elaine. Muito bom estar com vocês aqui hoje. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Elaine, sou coordenadora nacional do Departamento de Crianças da Igreja Metodista e nós vamos falar de um tema muito importante, como o Estevão já falou, evangelismo com crianças. Sejam muito bem-vindas a essa capacitação. Olá, eu sou a Carla Brito, coordenadora regional do Trabalho com Crianças da 8ª Região, e é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre essa urgência do evangelismo infantil. Maravilha ter vocês aqui. Gente, já prepare papel e caneta, porque essa capacitação vai ser maravilhosa, mas vai ter cheio de conteúdo que vocês vão ter que anotar. Então se preparem aí. E vamos lá! Vamos começar com uma oração. Deus querido e amado, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui falando ao Pai deste tema tão importante que é o evangelismo para crianças, uma ordenância do Senhor de levar a tua palavra a todas as pessoas. Senhor Deus, que possamos ser capacitados e capacitadas neste momento, Senhor, que possa florescer cada vez mais entre nós, ó Pai, ou possa despertar coisas que já sabíamos, ó Senhor, e possamos aprender coisas novas, ó Pai. Senhor, usa-nos como teu instrumento neste momento, ó Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler com vocês, aí ó, em Marcos 16, 15. Diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando o Senhor coloca isso, dizendo a toda criatura, ele também inclui as crianças. As crianças, elas precisam estar aprendendo a palavra dele. Ele diz toda criatura. E nós possamos aí falar desse tema do evangelismo com criança, levar a palavra do Senhor a essas crianças e que elas possam se sentir impactadas por esse amor tão gigantesco que eu tenho, que a Carla tem, que o Estevão tem e que outras pessoas têm, e que nós possamos levar as crianças que não têm este amor aí do Senhor. Eu quero começar com vocês com algumas questões. As crianças conseguem compreender o amor e o plano da salvação? O que vocês acham? Conseguem ou não conseguem compreender? Algumas pessoas dizem que sim, algumas pessoas dizem que não. E aí? Sim, as crianças conseguem compreender. Elas conseguem compreender quando nós colocamos de uma maneira simples, adequada a cada criança, para que elas possam entender esse amor grandioso de Deus, o cuidado de Jesus e a importância de confiar e andar com Ele. Quando nós colocamos dessa forma, as crianças entendem o plano da salvação, as crianças entendem deste amor gigantesco. Mas aí temos mais outras perguntas, como: uma criança pode ter experiência real com Deus? Sim ou não? Algumas pessoas dizem que criança não tem experiência real com Deus, que criança não tem o Espírito Santo, e não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos que o Senhor deixou o Espírito Santo Consolador a todo mundo. Ele não excluiu as crianças também disso. Mas nós precisamos falar deste amor para essas crianças. Deus não limita a experiência para idade nenhuma. Deus quer sempre as crianças perto dele. Crianças podem orar, crianças sentem a presença de Deus, criança desenvolve um relacionamento sincero e íntimo com Deus. E nós precisamos cultivar isso nas crianças cada vez mais e mais. Tem uma passagem da Bíblia que diz que nós temos que sempre falar
né? Sempre falar de Deus, sempre falar da palavra do Senhor, para que cuque lá na cabeça a palavra do Senhor. Como evangelizamos as crianças? Como que nós evangelizamos as crianças? Como que impactamos as crianças e a família? Como? Muitas vezes as crianças se tornam instrumentos para se aproximar a sua própria família, seus próprios responsáveis da presença do Senhor. As crianças, elas podem ajudar as pessoas a fortalecerem a vida espiritual, a caminhar com Deus, mostrando através dos exemplos delas também. Então, criança pode sim ser impactada e ela pode sim impactar a sua família. Por isso precisamos evangelizar, por isso esse tema é tão importante. Uma outra pergunta é: qual a responsabilidade da igreja diante das novas gerações? O que vocês acham aí? Qual é essa importância? Qual é essa responsabilidade? Qual que é? Nós, do Departamento Nacional de Trabalho com Crianças, da Igreja Metodista, os ministérios com crianças, da Igreja Metodista, nós visamos, sim, ensinar as crianças, né, impactar essas crianças, as novas gerações, as gerações de agora, as novas gerações, a impactar elas com o ensino, o cuidado, proteger essas crianças, discipular e preparando essas crianças para viverem o evangelho com convicção, com coragem e tendo intimidade cada vez mais e mais com o Senhor. Mas eu quero chamar a Carla para que ela possa falar um pouco mais sobre o evangelismo com criança, na prática. O evangelismo, como que é na prática? E aí eu, aqui agora com a Carla. Olá, Carla, tudo bem? Olá, tudo bom? Que privilégio ter você aqui conosco. Meu privilégio também. Vamos falar um pouquinho mais desse evangelismo com criança, né? Um tema tão importante aí para todos os ministérios, não importa a denominação, é um tema, assim, muito forte, né? Muito relevante para as nossas crianças. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Por que devemos falar de Jesus às crianças desde cedo? Então, as crianças, ela é prioridade no reino de Deus, né? A própria Bíblia, ela fala muito sobre isso e mostra para a gente, né, que a criança, ela tem valor espiritual também. E elas precisam ser conduzidas a Cristo. Em Marcos 10:14, quando houve aquele episódio, né, que as mães levavam as crianças, né, até Jesus, e aí os discípulos, não chega perto do mestre. Então, o que Jesus disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos, né? Então, não é da vontade dele que nenhuma criança se perca. Então, a urgência é grande. O Senhor, ele quer almas hoje, ele quer almas agora, né? A gente tem que ter essa urgência na nossa mente, que a gente precisa evangelizar as crianças e elas precisam conhecer o Senhor, porque o Senhor as quer também. E elas são importantes no reino, né? Mais uma pergunta aí, Carla. O que a Bíblia nos orienta sobre instruir os pequenos, as crianças? Então, em Provérbios 22:6 diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E muitos, né, não identificam, né, que não é ensinar com a criança do lado, andando com a pessoa. Não é isso que está querendo dizer. Está querendo dizer o quê? Através de você ensinar a criança a ir, né, naquele caminho do Senhor. Discipulando essa criança, né, dando exemplos para essa criança, porque o exemplo da gente arrasta. Às vezes, uma pessoa não sabe pregar, mas a criança olha para aquele adulto e fala: nossa, quando eu crescer, eu quero ser parecido com ele. Porque, né, a gente precisa ser parecido com Jesus. Nós somos cartas vivas, né, para todos olharem, não só as crianças, né? Então, as crianças, elas
precisam ser ensinadas no caminho, né? Ensinar como que elas devem fazer. A criança vai devolver dízimo, mas ela aprendeu quando? A criança ouviu falar de Jesus, sobre o Espírito Santo, né? Muitos se dizem assim, a criança tem que ser ativada no Espírito Santo. Mas quem que é chamado a ativar essas crianças somos nós, né? E como? Abrindo as portas das igrejas para as crianças virem e ouvir do Senhor. Quando elas aceitam Jesus, elas já são ativadas no Espírito Santo. Então, às vezes, a gente preocupa muito. Nossa, como que eu vou fazer essas crianças chorarem, ter a presença do Senhor? E isso mesmo, nós fomos enviados por Deus para fazer isso. Nós já temos esse chamado, né? E é muito importante que essas crianças sejam ganhas para Jesus, para que elas tenham o Espírito Santo, né? E sigam os passos de Jesus. Se a gente observar, o evangelismo, ele faz um trabalho social, né? Porque se você ensina uma criança que não pode matar, não pode roubar, né? Não pode ter vícios, né? Então, quando ela crescer, ela vai ser uma adulta com caráter de Cristo, né? Então, através do evangelismo, a gente faz todo um trabalho socialmente na vida das crianças e da comunidade. E por isso que é tão urgente que a igreja tenha essa visão, né? Uma visão panorâmica, assim, o que a nossa igreja faz que pode mudar a vida das crianças? Evangelismo. E muitas pessoas estão perdendo isso, né? Muitas pessoas estão deixando para lá, não precisa. E também tem uma outra coisa, né? Não só nós, como igreja, estarmos fazendo essa parte, mas os responsáveis também, né? Quando os responsáveis já estão no caminho do Senhor, também tem que estar falando e reforçando, né? Quando os responsáveis não estão no caminho do Senhor, claro que nós estamos fazendo essa parte para que as crianças atinjam essas pessoas, né? Para que elas evangelizem, igual eu falei, evangelizem os seus familiares, seus responsáveis, né? A criança pode transformar uma família, né? Eu creio nisso. Mas vamos a mais uma outra coisa. Muitas pessoas dizem assim, e ficar investindo em criança, nossa, que absurdo, não tem cabimento ficar investindo em criança. Muito antigamente, as pessoas colocavam as crianças em lugares pequenos, os piores lugares das igrejas, né? Não faziam trabalho com crianças ou cuidavam de crianças como recreação, né? Isso. Mas hoje a gente vê de uma outra forma. Então, por que investir o tempo e o recurso no Ministério com Crianças? Por quê? Então, porque o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então, se a igreja não chegar primeiro, quem vai chegar? Né? O mundo. Muitas pessoas falam, as crianças de pequenas não vão aprender nada. Mas vocês podem olhar que tem muitos TikTok por aí que tem crianças. Aprende as dancinhas, as musiquinhas. Por que elas não vão aprender coisas do reino? Né? A palavra. Então, nós somos usados para isso. E temos N formas de chamar a atenção dessas crianças para Jesus. Né, os evangelistas, nós temos algumas coisas que faz a diferença, né, na vida das crianças. Nós conseguimos levar Jesus até elas, né? De que forma? Nós, eu mesma, nos exemplos que eu posso dar, né, a minha vivência, tem quase 20 anos de ministério, e eu sou evangelista, né, fiz seminário para evangelismo, eu não fiquei só sentada na cadeira aprendendo, evangelismo é isso, isso, isso. Não, eu fiz na prática. Né? E o que as igrejas precisam é abrir a visão e praticar aquilo que já, né, até John Wesley fazia, né? O mundo dele era a paróquia. Ele não ficava dentro de 4 paredes e falando, não, eu tenho 100 crianças aqui, então tá ótimo, não preciso mais, vamos fechar as portas, nós não dá conta do trabalho. Não, não é dessa forma que o Senhor quer. E o Senhor não deseja que as crianças se percam. Então, o que a gente deve fazer? Abrir e ampliar, né, as nossas igrejas para que as crianças de fora tenham acesso, né? Enquanto a gente está conversando aqui, tem crianças que estão sofrendo, né, que precisam do Senhor, que sofrem N tipo de violência e a gente não tem acesso. Então, o que a gente pode fazer hoje que vai mudar a diferença de centenas de crianças, né? O evangelismo, ele pode ser feito, né, de várias formas. Uma das formas é você bater de porta em porta, né, em volta das igrejas, e chamando as crianças, né? Eu não sei se
você vai ter o megafone, que eu utilizo aí a foto, né? Mas, se o Estevão quiser colocar, acho que tem um vídeo. Eu pego um megafone, às vezes a gente pensa que tem que ter uma equipe toda, né? Uma estrutura muito grande. E, às vezes, a gente mesmo pode fazer a diferença, né? Na nossa igreja. Eu com o megafone, eu gravo a minha voz e faço o convite para as crianças e eu levo essas crianças para a igreja. Eu sei que tem igrejas que não têm acesso, né? As igrejas são longe da casa das crianças e tudo, mas a gente pode usar a internet, né? Que é uma coisa que liga a gente. As crianças utilizam bastante já, né? Já é uma coisa bem natural. Hoje em dia, as crianças têm um celular, um tablet, né? Então, nós temos que estar ligados nessa maneira delas ver as coisas do mundo também, e a gente insere as coisas de Deus na vida delas através da internet, né? E de porta em porta. O porquê de porta em porta? Às vezes a gente não conhece nem quem mora das crianças em volta da igreja, né? A criança sabe que é uma igreja, sabe que é a igreja metodista, mas nunca entrou, não sabe, né? E como que as crianças vão para a igreja? Precisa dos pais. Então, a gente vai lá, convida, fala com esses pais. Olha, vai ter uma atividade, vai ter uma EBF com as crianças, vai ter um clube bíblico, né? E eu gostaria de convidar seu filho, sua filha, né, para ir. O que vai acontecer? Os pais, eles vão querer que essas crianças estejam seguindo os caminhos de Jesus, né? As pessoas têm sede por Deus, mas é que a gente não investe às vezes, né? E já aconteceu um exemplo de eu chamar uma criança, inclusive essa criança, ela tinha uma falta de desenvolvimento, né? E ela tinha vergonha de ir à igreja. E essa criança eu entreguei um convite, chamei a mãe, chamei, né, a família para convidar, chamei a criança, e essa criança ganhou toda a casa dela para Jesus, né? Através de um convite que eu fiz, de um dia que eu saí para evangelizar com a igreja, né? Então, é muito importante que a gente esteja com essa visão de evangelismo em nossas igrejas. Tem mais uma outra coisa aqui, Carla. O que você acha? Que nós estamos preparados para uma geração firme na fé ou apenas ocupando as crianças na igreja? Fazendo uma ocupação delas na igreja. O que você acha disso? Isso é uma coisa muito importante. Hoje em dia, as pessoas, às vezes, gastam dinheiro, gastam tempo fazendo atividades na igreja e não envolve o evangelismo, né? Se você abre a porta da igreja para fazer um dia das crianças, né? Um exemplo que sempre acontece. Então, não é só brincadeira, né? Que você vai apresentar às crianças, não é só lanche, né? Você tem que apresentar Jesus para elas. Elas precisam estar ali e aonde elas estão ali na igreja inseridas, elas precisam conhecer quem que é o Pai, né? Quem que é o Deus, né? Quem que é Jesus? Às vezes tem crianças que vai lá no Dia das Crianças na igreja, mas é como se fosse uma festa secular de um outro lugar, né? De uma escola, de um colégio. Então, nós temos que ter essa visão de discipular as crianças, ensinar as crianças. E duas formas, né? Que eu vejo que as pessoas, às vezes, não têm conhecimento da palavra, né? Às vezes a pessoa faz uma atividade para a criança e fala que é atividade para evangelismo, coloca dentro da igreja, mas é uma atividade que é para o crescimento da criança, né? Que é uma lição de crescimento que é aplicada na vida dela, né? Existe diferença, então? Existe diferença. Existem dois tipos de lições da Bíblia que a gente pode fazer essas atividades evangelísticas, que é diferente das coisas que a gente faz. Por exemplo, uma escola dominical, a palavra é de um jeito, né? A criança vai crescer na palavra de conhecimento, né, de Cristo Jesus. E se você faz um culto kids também, não é a mesma palavra que você vai fazer para uma criança que nunca ouviu falar de Jesus, né? Qual que é essa lição? É uma lição de evangelismo. Você vai inculcar na cabeça da criança o plano da salvação de Jesus, né? E ela vai sair dali já... ela vai aceitar Jesus ali no apelo que você fizer no final, porque ela entendeu, né, a salvação. Então, ela sai daquele ambiente, ela já aceitou Jesus, né? E quando ela voltar, ela já vai ser discipulada. Então, ela vai ser encaminhada
para ou o culto kids, ou a escola dominical, né? De acordo com o que cada igreja tem. E isso é uma coisa que muitas igrejas, elas ainda têm algumas dúvidas, né? Não é só uma historinha, né? Quando você vai contar para a criança, né? E ela nunca ouviu falar de Jesus, você precisa ensinar para ela o que Jesus é para nós, né? Porque, o que ele fez por nós, por ela, né? Morreu pelos seus pecados, né? A gente tem que contar a história, né? De Jesus desde o início e enfatizar isso na cabecinha delas, para que quando você fazer um apelo, elas entendam o porquê do apelo, né? Não só levantar por oba-oba, né? Isso é uma coisa muito importante. Quando a gente faz um culto kids ou uma escola dominical, é para o aprendizado dela, para ela crescer na graça do conhecimento. Então, essas duas coisas é muito importante as igrejas saberem, né? Então as músicas, as atividades, as Isso, músicas, todas elas são diferenciadas, isso, né? Que nem EBF. EBF é uma estratégia de evangelismo, isso, né? É uma estratégia de evangelismo. Não só EBF, tem outras coisas, mas uma das coisas que nós temos para nós é a EBF, que é uma forma de evangelismo, né? É uma forma de isso. fazer as crianças aprenderem, ensinar quem é esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Mas vamos lá, como evangelizar? Agora nós vamos na prática. Como evangelizar aí? Então, a EBF, né? Que nós tanto esperamos para fazer, né? Em julho, né? E a gente já tem um material, né, Elane? Se você puder falar sobre. O material aí está quase saindo, tá? Então vocês podem ficar atentos. Ele tem um custo muito baixo, né? Para todo o material que a gente envolve. Tá sempre no Instagram do DNTC. Você vê lá, tem o link na bio. Vai estar o link na bio. Mas se você falar, não, mas olha, tem outros cadernos DBF aí também. É só olhar na BIOS que já tem outros cadernos já lá dispostos dos anos anteriores. Mas deste ano, ele está aí quase saindo. Então, você fique atento no Instagram do DNTC, tá bom? Então, assim, nós temos o caderno DBF, nós temos o caderno da vigília com criança. Não é vigília para criança, mas vigília com a criança. Mas dá para fazer, Elaine? Dá. Dá para a gente fazer vigília com criança, né? E também a vigília é um momento de oração, de ensinar as crianças a orarem, a buscar o Senhor, mas ela também pode ser uma estratégia de evangelismo também, né? Então, a gente precisa ficar muito atento. Todo esse material do DNTC, ele se dispõe na bios do Instagram, tá? DNTC aí, é só você procurar que vai estar lá na bios. Isso. E assim, a gente pode usar de estratégia, né? Em outras coisas, outros horários, outros dias, né? Não precisa ser só nas férias, né? Pode ser no ano mesmo, né? Fazer um clube bíblico, né? Encaixar, né? Uma estrutura de 5 encontros, né? Em um mês. Pode se fazer na igreja, né? Tem igrejas que não faz nada, por exemplo. Pode fazer isso durante o ano, né? Até chegar a época da EBF, né? De abrir mais as portas da igreja para as crianças. Mas a gente não precisa ficar preso, né? Em fazer só culto, ou às vezes só vai para a escola dominical, só culto. Então, a gente pode fazer mais coisas, porque isso é que vai fazer com que as crianças conheçam a Jesus através de nós. E a célula Kids, uma coisa que eu acho maravilhosa é a célula. A célula, ela é o quê? Ela é um ponto missionário fora da igreja. Então, a gente vai lá, faz uma célula na casa de alguém, né, próximo da igreja, e não é bom que seja na igreja. Eu faço na igreja porque eu não consegui um acesso de uma casa, né, de alguém em volta da igreja. Então, a célula que eu faço é aqui na igreja, mas ela já foi feita em volta da igreja. Mas o importante é fazer a célula, porque lá é que as crianças vão aprender sobre Jesus, né? Vai ter a estrutura, né, da célula, ela é um pouco diferente, né, numa escola dominical, de um culto, né? Então, tem um quebra-gelo, tem uma oração, tem um louvor animado, aí se memoriza o versículo.
Para que a criança memoriza um versículo? Para ela guardar no coração e quando ela precisar, ela lembra, né? Então, assim, tem alguns louvores, né? E a palavra que você vai trazer é inculcando o evangelismo, né? E a salvação para essa criança, né? Trazendo Jesus, o conhecimento de Jesus à vida dela. E é muito importante que a gente tenha também um momento de apelo, né? No final. A criança entendeu, né? Faz 5 encontros, cada encontro você fala um versículo, né, sobre salvação, e no último você encerra fazendo o apelo com essa criança. E isso pode ser feito na casa de uma criança, ou pode ser feito na igreja também. Mas a gente pode utilizar também o Dia das Crianças, né? Além de fazer a vigília, a gente pode utilizar o material da IBF e abrir as portas da igreja, né? Para fazer um evangelismo, né? Trazer as crianças para dentro, né? Traz um pula-pula, traz um brinquedo, mas traz a palavra do Senhor, né? Para ensinar essas crianças sobre salvação, sobre quem morreu por elas, né? Então tem aí também, Carla, a criatividade, né? Isso. Porque você simplesmente entregar um panfleto, entregar um cartazinho de porta em porta, muitas vezes não faz nem, né, não tem resultado. Mas quando você põe uma música de fundo, você tem alguém para tocar violão? Legal. Mas se você não tem, coloca uma caixa de som, vai com o carro, né? Carro ligado no volume lá, põe no último volume, o carro tocando umas músicas de umas criança. Músicas, os professores se vestem, né? E vai. Isso. Tem uma foto aí que tem os professores vestidos, e a gente foi. Que nem todas as igrejas têm uma verba tão grande, às vezes, para fazer algumas coisas maiores, mas a gente vestiu a roupa, né? E eu usei o megafone e a gente foi para a rua, né? Em volta da igreja. Todo mundo bem a caráter mesmo, né? As crianças saem no portão para ver. E assim, qual que é a estratégia de você bater em porta? É você convidar a criança uma semana antes, você leva o papelzinho, um convitinho, né? Quando você vai convidar as crianças em volta da igreja. E aí, depois quando estiver faltando um dia para o evento, você vai lá, bate de porta em porta, fala com os pais e lembra a criança. No dia, você tem uma equipe para chamar as crianças de porta em porta. Olha, vai tomar banho, já está quase na hora. E às vezes as pessoas fazem uma atividade linda e maravilhosa, coloca muita decoração para as crianças, mas esquece do básico, que é chamar as crianças antes de ir, né? E quem vai levar essas crianças? Às vezes é nós mesmos e às vezes é os pais. E para os pais deixar as crianças irem, tem que ter uma confiança na gente. A gente precisa ter ido lá uma outra vez, conversado, falar de Jesus para os pais, né? Porque a gente não evangeliza só as crianças, a gente acaba evangelizando os pais, né? Teve uma época que eu ficava perguntando para Deus, mas por que eu tenho que pregar para adulto? Eu tenho que pregar só para as crianças, eu sou evangelista infantil. E aí o Senhor falou assim, não, nós devemos ser polivalentes. O Espírito Santo me falou essa palavra, eu fui pesquisar para saber o que era, né? Porque ele só fala a palavra. E aí eu fui pesquisar e a gente tem que aprender tudo, cantar e falar para os adultos, se precisar fazer mais alguma coisa, a gente tem que aprender e fazer, né? Então, assim, a gente tem que fazer várias coisas. E pregar para os adultos é muito importante, né? Um dia uma criança falou assim, tia, vai na minha casa falar de Jesus para os meus pais. E aí, eu não sabia, não tinha muita experiência, eu peguei e levei só o que eu pregava para elas, contei uma história sobre, né, o pecado, Adão e Eva e tudo mais, e perguntei se eles queriam aceitar Jesus no final. E quando eu saí de lá, todos eles dois aceitaram Jesus. E essa criança, ela chorava, sabe? Eu fiquei assim, maravilhada, porque foi uma coisa assim, fluiu tanto o Espírito Santo, que às vezes a gente fica preso demais. Eu não sei pregar, eu não vou conseguir, como que eu vou fazer para pregar, né? Mas o Senhor, ele nos instrui e nos usa da forma que a gente pode oferecer alguma coisa, né? E a gente vai lá, chama as crianças depois começam a ir nas coisas, né? Os pais liberam elas para ir, né? Porque a gente teve esse contato, né? Tem que ter uma conexão com a família. Muitas vezes a gente não consegue chamar a atenção do bairro, né? Porque a gente não tem conexão com a vizinhança, né? Com os adultos, né? Os pais, as crianças. Tem que ter essa conexão, tanto com as crianças quanto com os adultos, né? Os pais, né? No caso.
E presta sua atenção, né? Aí eu ia te fazer essa pergunta: quantas vezes nós temos que fazer o convite, né? As pessoas acham que colocar só uma faixa ou passar pelo bairro tá bom. Não, você faz uma semana, passa um mês, passa na semana. No dia é importantíssimo. 1 hora, 2 horas antes do evento é importantíssimo você novamente divulgar, chamar. Por quê? Porque as crianças esquecem, né? E assim, os adultos também tem muita coisa e acabam esquecendo, mas as crianças, elas acabam esquecendo aí, né? E outra coisa que eu achei muito interessante, as fotos que estão sendo colocadas, a roupa que você estava vestida, o que é esse material da saia que vocês estavam vestidos aí? Que material é esse? Então, é tule, né? Que a gente comprou, nós mesmos fizemos, né? A camiseta a gente utiliza do uniforme que a gente pega da EBF, que a gente vai fazer, e manda fazer a camiseta para a gente utilizar de uniforme durante o ano. E a saia, a própria equipe monta, né? No caso aí foi a Tatiane que fez todas as saias, né? E todo ano ela faz para a gente. Ela faz as artes para a gente, de tudo que a gente precisar ela faz. Mas assim, a gente mesmo ou compra o material e ela vai lá e faz, né? Não é coisa assim de outro mundo, não precisou costureira fazer, né? Essas coisas. É uma coisa bem simples. Que nem você tem um megafone, mas pode ser que não tenha condições de comprar megafone, mas isso não impede, né? Mas hoje em dia tá muito barato microfone. E às vezes tem uma caixinha de som pequenininha, dessas baratinhas, né? Que já vem com microfone, você pode utilizar, porque enquanto você tá passando na rua, você já faz um movimento, né? Põe uma música, né? Hoje em dia tá bem mais fácil, assim, de comprar essas coisas, assim, né? Tem coisas bem baratas, assim. Ou até mesmo gravar no celular. Grava no celular, né? E passa um carro, né? Carro, né? O rádio mesmo no carro dá para fazer. Um rádio no carro, bem alto, né? Balões ou bexigas, cada um chama de um jeito. Mas é importante. Vermelho. Pega as bexigas vermelhas, né? Pompom. Pompom com o quê? Com crepom. Papel crepom. Com qualquer papel você consegue fazer. Até mesmo de jornal, né? Você pega o jornal. E se o professor... se o professor não tiver a roupinha, a maquiagem já conta. Todo mundo tem maquiagem em casa. Você faz uma maquiagem e vai diferente, já é outro olhar que as pessoas têm, né? As crianças sentem... Um dia uma criança falou assim, eu mandei fazer um avental com o meu nome, né? E aí eu fui dar aula para as crianças. E aí uma criança perguntou assim, tia, mas a senhora fez isso para mim? Eu falei, foi para você que eu fiz, porque você é muito importante para mim. Aí ela ficou com aquele sorriso largo, né? Então, elas gostam disso, né? Você se maquiou para elas vão entender isso, né? E uma coisa interessante também, que a gente não pode esquecer, que a gente pode usar a internet, né? Fazer folder, fazer videozinhos, colocar na internet, porque às vezes a gente não tem esse acesso, né? Em volta da igreja, a gente pode utilizar as próprias crianças da igreja para convidar outras de fora, e elas gostam muito de fazer isso, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer hoje na internet que é gratuito, tem programinhas, né? Que a gente pode fazer e fazer um convite bonito, né? Com musiquinha, né? E mandar para os pais, para as crianças, ligar, né? Hoje em dia, você pode ligar pelo WhatsApp, você nem não cobra uma ligação de WhatsApp, né? Então, a equipe pode ligar no WhatsApp, lembrando que hoje vai ter atividade tal, leva seu filho, né? E isso já é uma... Mesmo a gente tendo essa modernidade toda, pode ter algumas igrejas, alguns lugares que não tem, né? Que nem você tá com uma tiara na cabeça que chama atenção. Essa tiara, né? Pompom, que você compra uma tiara velha que você tem, coloca o pompom na tiara. Colou. Ou se não, faz uma estrela, faz várias estrelas e coloca na tiara, em cima da tiara, né? Tem vários recursos aí que você pode... a roupa colorida pode ser qualquer uma outra roupa, né? Pode ser uma camiseta que chama atenção, né? Não precisa ser uma camiseta do departamento, né? Do Ministério com Criança, mas pode ser uma camiseta colorida. Você mesmo pode ter uma camiseta branca e colar, né? Colocar, ou costurar, ou colar algumas coisas. Desenhar com tinta, né? Desenhar com tinta, quer dizer, tem várias formas aí, né? Não tem celular? Eu não tenho celular, não tenho WhatsApp, tudo bem, mas você pode bater de porta em porta, você pode até sair gritando. Porque Deus, né? Porque Deus nos dá uma criatividade maravilhosa aí, né? Todo mundo tem criatividade, né? E Jesus, ele foi muito criativo.
em todo o tempo, quando ele chamou seus discípulos. Como que ele chamou os discípulos? Ele foi até lá. Ele tinha megafone? Não. Ele tinha roupa bonita? Não. Tinha roupa colorida? Não. Mas ele foi lá falar da palavra de Deus. Né? Ele foi lá falar da palavra do Pai. Então, a gente não pode se prender. Eu não tenho, eu não faço, né? A gente tem que ir atrás, que correr. É o que você falou, a internet. Tem crianças que estão em hospitais, né? A gente pode fazer o evangelismo também, como tem um grupo que chama Palhaço da Alegria. Isso. Né? Você capelania, né? Capelania, você pode ir lá conversar no hospital, ir lá cantar umas músicas infantis, né? Músicas para criança mesmo, que ela possa brincar. Você pode fazer uma brincadeira ali, levar para contar uma história, até contar a história do Senhor, né? Dentro do hospital, você está levando a palavra de Deus. Então, você pode fazer na rua, no hospital, em asilos, você também pode. A gente fala de criança, mas a gente também pode fazer com asilo, não é? Verdade. A gente pode fazer nos orfanatos, né? Quantos orfanatos que tem aí, não é? Verdade. Nas creches, nas APAES. A gente pode ir para vários lugares, escolas estaduais, né? Pode conversar com a coordenação e ir lá e falar, olha, a gente poderia vir um dia aqui, num dia das crianças, aí você vai lá falar. Então, assim, tem vários locais que a gente pode atingir aí o evangelismo com crianças. Tem uma foto aí que tem várias crianças em volta, assim, com umas cadeiras. Se puder colocar, Essa aí, uma assistente social me procurou para me levar a palavra para elas, num lugar bem distante, né? Eu precisei de ir com uma outra pessoa e eu preguei a palavra para as crianças. E não era nem um lugar assim muito chique, nem nada. Eles fez um lugar bem simples, porque é reforço escolar, e ela me chamou para ir pregar a palavra, né? E eu achei muito interessante que todas essas crianças, elas aceitaram o Senhor, né? Na hora do apelo, elas entenderam. E teve até uma criança, né, que me abraçou e falou, tia, a senhora nunca mais vai voltar aqui? Olha, gente, isso dói meu coração de lembrar, sabe? Porque as crianças, elas têm sede de Deus. Embora a gente ache que não, né? Não, as crianças não entendem, elas não sabem diferenciar, elas sabem, né? Porque elas são todas do Senhor, né? O reino é delas. Então, eu acho interessante que a gente, às vezes, se prende muito, né? Em ficar só na igreja, né? Igual você deu os exemplos, né? É muito importante a gente estar inserida nos outros meios também, né? Nos colégios, né? Nas APAES, nos lugares que as pessoas precisam ouvir de Jesus. Nós somos evangelistas, nós precisamos evangelizar, né? Em todos os lugares, né? Não onde que a gente evangeliza? Evangeliza no trabalho, evangeliza nas ruas, evangeliza na igreja, né? Nós evangelizamos através da internet. Eu comecei a postar as coisas que eu faço por causa disso. O Senhor falou assim, como que você vai falar de mim se as pessoas não te conhecem? E aí eu comecei a tirar foto de tudo que eu faço e colocar no Instagram. Eu nem tinha, né? Quando eu comecei a fazer. Eu fazia tudo calado, pensava assim, se eu ficar falando ou mostrando para as pessoas, o que as pessoas vão pensar de mim? Né? Que eu tô querendo me engrandecer. E não tem nada a ver isso. O Senhor, ele quer que o reino dele seja visível para as pessoas, né? Que todas as pessoas tenham acesso a ele, né? Então, Carla, eu vou deixar você agora falar e mostrar suas fotos, sua experiência, dar dicas aí para o pessoal, né? De como fazer, o que preparar, igual eu falei para você da saia, como que é feita a saia, né? Tem gente que se veste de palhaço. Tomem cuidado também, eu acho que tem que tomar um cuidado, porque tem crianças que não gostam de palhaço, né? Tem crianças que não gostam de algumas coisas, para a gente ficar atento a algumas coisas também, que em vez de aproximar, a gente acaba afastando também. Mas aí eu vou deixar agora você, para que você possa falar aí do trabalho de evangelismo que você faz, né? Porque você faz esse trabalho de evangelismo na sua igreja local, na região. Então, eu quero que você fique à vontade para mostrar suas imagens, vídeos e falar detalhadamente, passo a passo, de como fazer o evangelismo com criança. Tá bom. Bom, acho que tem uma foto de uma célula aí, que eu estou fazendo dentro da igreja, né? Aqui tem um trabalho, né, que a igreja faz, um trabalho social de jiu-jitsu para as crianças. Essa é uma EBF, né, que a gente fez, a gente aproveitou a EBF, né,
abriu a porta para as crianças. Então, a gente chamou as crianças, que é a mesma roupa, né, que a gente foi para as ruas, a gente chamou as crianças antes, e essas crianças, elas foram ouvir de Jesus. E aqui, são outras cidades, né, me chamam para ir fazer evangelismo, né, e eu vou e prego para as crianças. E interessante que quando você fala, os bracinhos delas estão levantados. Quando você termina de falar sobre Jesus, sobre a salvação, e pergunta para elas se elas querem aceitar Jesus, todas elas levantam o braço, porque elas têm essa sede do Senhor, né? E esse trabalho, ele não é tão difícil igual as pessoas imaginam, né? Ser evangelista. Mas eu não tenho dinheiro para comprar um visual. Você é o visual, né? Você pode cantar, você pode falar, você leva a sua Bíblia, lê para a criança, ou para o adulto que tiver na hora que você for convidar, né? Você pode fazer na hora da célula, antes da célula, você convida as crianças e já leva, né, alguma coisa para as crianças ver, né, que vai ser legal a aula, né, algum brinquedo diferente, assim, por exemplo, um animal, para você falar sobre a arca, né, às vezes você tem coisas em casa que você pode utilizar, né, a gente pode usar materiais recicláveis, né, fazer esses visuais em casa, as nossas roupas, né, coisa simples, diadema, às vezes um laço, uma maquiagem, né, a gente veste uma camiseta colorida, né, a gente faz alguma coisa de tule, mas se você não tiver, não tem problema, né, e você pode também estar fazendo coisas, né, na sua igreja, coisas de evangelismo, né, pode fazer um café da manhã, por exemplo, no domingo de manhã, chamando, né, a comunidade para ir para o culto à noite. Olha, vai de porta em porta, mas também pode abrir a porta da igreja e esperar que as pessoas passem ali, façam um café da manhã para as crianças, né? Fala de Jesus para ela, põe uma música animada, né? Então, evangelismo é você sair das quatro paredes, né, e ir para pregar o evangelho a todas as crianças, né, e a todo mundo, né, que precisar. Nós precisamos também usar a nossa voz, usar o nosso corpo, né? Nós somos um visual, então não ficar preso muito a isso, né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Você é escolhido e Deus vai te capacitar para isso. E uma das coisas que eu acho muito interessante, né, as pessoas, mas como que eu vou fazer? Qual que é a estrutura? Então, eu dou uma sugestão de uma estrutura, né, que quando você vai fazer alguma coisa com a criança, primeira coisa, você cria uma conexão com ela, fazendo um quebra-gelo, né, e tentar ver, né, com o tema, e depois você pode fazer uma oração inicial, ensina essa criança a orar, depois você faz um louvor bem animado, né, faz gestos, né, e você memoriza um versículo pequeno. O versículo não pode ser grande, né? Senão ela não memoriza. Você cria uma brincadeira e faz esse versículo com a criança. Depois você pode usar também uma lição de evangelismo com a criança, que atrás da lição que você vai contar, né, da palavra de Deus, vai ter alguma coisa falando sobre salvação. Então, para que a criança entenda. Depois você pode colocar um louvor, né, até mesmo de adulto, para que essa criança se acalme, né, reflita, e você começa a orar por essa criança, né, nós somos ministros infantis, nós precisamos orar com essas crianças, falar, né, as coisas que nós queremos que essas crianças sejam, né, então, esse é o momento. E também a gente pode tirar um período pequeno para a gente falar sobre missões, orar por missões, né? E depois, no final, fazer um apelo, né? Evangelismo infantil não pode passar em branco o apelo. Você falou de Jesus, você falou sobre o plano da salvação, o final sempre tem que ser fechado com um apelo. E assim, para fechar, né, esse tema, a gente utiliza alguns materiais, né, da IBF, você pode utilizar em outras atividades que você fizer na sua igreja, né, e se vocês quiserem fazer outra coisa, vocês podem utilizar a mesma estrutura, né, porque vai caber. Pode ser numa célula, pode ser no clube bíblico, ou se você quiser fazer um dia das crianças diferente, né, à tarde
dos carrinhos, né, ou a tarde das princesas, né, você utiliza o mesmo. Mas lembrando que você vai chamar crianças que não conhecem sobre Jesus, né? Então precisa ter uma lição de evangelismo a ser aplicada na vida da criança. Uma pergunta fica no ar aí. A infância influencia as decisões espirituais na vida adulta? E se influencia, de que forma? Nós falamos sobre evangelismo para criança, né? E aí, influencia ou não influencia? Influencia sim, né? O que nós ensinamos às nossas crianças molda o caráter dela. A visão do mundo, os princípios, muda o olhar do adulto. Quando a gente ensina as nossas crianças, muda o olhar do adulto. Porque fica guardado no coração, fica guardado na mente tudo aquilo que eles aprenderam, né? Muitas decisões espirituais na fase adulta tem a raiz, tem lá, ó, o que foi aprendido quando criança. Então, nós precisamos, sim, inculcar na vida da criança a palavra do Senhor. Nós precisamos fazer com que essas crianças aprendam mais e mais da palavra do Senhor. Os materiais, as estratégias, a Carla falou de muitas estratégias aqui, e uma das estratégias, tipo o caderno DBF, lá está ponto a ponto, passo a passo do que você fazer. Na vigília vai estar passo a passo do que você fazer, né? A Carla falou de muita coisa, pegar panfletos, fazer panfletos. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer panfleto. Faz à mão, né? Pega o sulfite, divide em 4, faz à mão, né? Faz com que as crianças façam, as crianças que você já tem, faz com que elas bolem os convites, pintem os convites, depois vocês adultos e adultas escrevam no convite. Dá para você fazer cartaz à mão, pegar cartolina, né, um papel grande, craft, o papel que você tiver grande aí, e fazer até o próprio jornal. Você consegue abrir a folha de jornal, deixar ela muito grande, e você colocar pedacinhos de letras, né, na folha de jornal aí, e sair com esse jornal, chama atenção, pegar bexigas, né, e sair por aí falando, né, escrever na bexiga, né, no balão, escrever com canetinha, dá para você fazer isso. Dá para você ir mesmo com as suas crianças e com os adultos e adultas juntos, né? As nossas crianças, as crianças que estão conosco, todas identificadas, né? Com o nomezinho, tá sempre junto com a criança, os adultos sempre junto com as crianças, nunca deixar sozinho, né? E poder convidar, orar com as crianças que estão no ambiente que a gente vai lá chamar, né? Então, assim, você pode estar aí junto com todos de uma forma muito especial, não é? Você não precisa, se você tem recursos para fazer, carro de som, se você tem megafone, se você tem para mandar fazer em gráfica, ok, mas se você não tem problema, né? E se você não tem criança, é uma forma de você trazer as crianças para a igreja, né? Evangelizando essas crianças, falando do amor dela, fazendo numa praça, montando um circuito, fazendo numa praça, e ali evangelizando as crianças, né? Então, assim, tem várias formas aí de você estar evangelizando as crianças. Mas eu quero convidar todos vocês, né? Quero aqui estar encerrando essa capacitação, e convidar todos aí, o Estevão, a Carla, vamos convidar aqui a todos eles, para que nós possamos estar falando um pouquinho juntos, né? Estar orando por cada um de vocês, entregando a vida de vocês que estão aqui nessa capacitação, nesse momento, e para que o Senhor possa fazer o envio de vocês, né? Que nós possamos fazer o envio de vocês, para que vocês tenham
forças, para que vocês tenham criatividade, para que vocês tenham aí ânimo, né? Disposição a estar fazendo isso, sabendo que tudo que nós estamos fazendo é para a honra e glória do Senhor. Tudo que nós estivermos fazendo é como nós sermos instrumentos do Senhor. Então, eu convido aí que o Estevão coloque todos na tela. Nós vamos estar encerrando este momento tão especial da capacitação. Muito bom, gente. Capacitação inesquecível. Para mim, foi inesquecível. Espero que tenha sido para vocês também. Por isso, agradeço a Elaine e a Carla por estar aqui conosco, pela essa aula que tivemos aqui sobre evangelismo e que possamos levar tudo que a gente aprendeu aqui hoje para frente, porque o nosso objetivo aqui é alcançar as crianças, são levar elas para conhecer um pouco desse amor grandioso do Senhor. Então, muito obrigado a vocês novamente, Elaine e Carla. Que Deus continue abençoando a vida de vocês grandemente. Cara, você pode estar orando para a gente finalizar, por favor? Esse momento incrível. Eu queria agradecer, né, por esse privilégio, né, de poder estar falando sobre esse assunto, que é muito importante para nós e para mim também. E que Deus esteja abençoando todos, que esse material seja para que todas as igrejas possam estar usando e se capacitando cada dia mais. Eu vou estar orando, posso estar orando? Vou fazer o envio das pessoas, né? As pessoas que aqui estão, vou fazer o envio das pessoas. Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos aí. Senhor, entrego, Senhor, a vida de todas as pessoas que aqui estão, Senhor, nessa capacitação, ó Pai. Que o Senhor possa usá-las, ó Pai, grandemente, Senhor, no evangelismo com as crianças, ó Pai. Vá à frente delas, ó Pai, nesse evangelismo que elas estarão fazendo, Senhor. Abre portas, ó Pai, abre os caminhos, Senhor, para que elas possam chegar a cada criança, ó Pai, e levar a tua graça, o teu amor, a tua palavra, Senhor. Prepare os corações dessas crianças, Senhor, porque o Senhor já sabe quais são as crianças que nós vamos atingir, ó Pai. Que toda a palavra do Senhor possa achar um solo fértil, possa achar um solo preparado para escutar, ó Pai. Ó Pai, encha, ó Pai, essas pessoas do teu amor, da tua graça, nos dá a elas, ó Pai, ousadia, sabedoria, ó Pai, mas principalmente, Senhor, uma vida com o Senhor para que elas possam mostrar, como a Carla falou, Pai, que elas possam ser os testemunhos para essas crianças, ó Pai. E assim alcançar muitas e muitas crianças para o teu reino. Guarda, Senhor, protege, Senhor, dá ânimo, ó Pai, criatividade a cada pessoa que aqui está, ó Pai. Para que os evangelismos possam sair da forma, ó Pai, como o Senhor colocar no coração delas, ó Pai. Ó Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dessas pessoas que aqui estão, abençoando a vida das famílias delas, ó Pai. E que o Senhor possa estar abençoando a vida dos ministérios com crianças, ó Pai, local, ó Pai, e regional, e nacional, ó Pai, seja de qualquer denominação, ó Deus. Ó Pai, guarda cada um, guarda a vida do Estevão, Senhor, guarda a vida da Carla, ó Pai, guarda a minha vida neste dia. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Permaneçam Tchau, com Deus. Abraço forte.